Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula de álgebra vetorial e hoje eu vou falar um pouco sobre o ângulo entre duas retas, que eu não tinha falado na última aula, e vou falar também sobre a equação da circunferência. Aí com isso a gente já fecha o nosso capítulo e já pode aí marcar uma aula de exercício, uma aula de dúvida, né, e marcar a prova também, ok? Então vou finalizar todo o assunto hoje, ok? Então vamos lá. Para falar sobre ângulo entre retas. Eu coloquei aqui um desenho de três situações que podem ocorrer, né? Essas duas situações aqui são os casos particulares em que as retas são perpendiculares e esse aqui é quando as retas são paralelas. O caso em que as retas são perpendiculares, os quatro ângulos definidos por essas duas retas são iguais a 90 graus, né? São ângulos iguais a π sobre 2. Θ igual a π sobre 2. Neste caso aqui, as duas retas paralelas, o ângulo formado entre elas é zero, né? O ângulo é zero. O caso mais interessante para a gente é este aqui. O caso em que as retas são concorrentes e formam quatro ângulos, né? Dois desses ângulos são agudos e dois desses ângulos são obtusos. São dois ângulos menores que 90 e dois maiores que 90, ok? Esse é o caso interessante. Veja que quando eu tenho duas retas, por exemplo, tem esta reta cuja equação cartesiana é m1x mais k1 e tenho esta reta S cuja equação cartesiana é m2x mais k2. A gente já sabe que o vetor 1, m1 tem a direção desta reta R. O vetor 1, m2 tem a direção da reta S. Então, se eu quiser determinar um dos ângulos formados por estas retas, basta eu determinar quem é o ângulo entre esses dois vetores diretores, né? Aí você tem que ver qual é o ângulo que você vai obter. Você vai obter este ângulo aqui ou vai obter este ângulo aqui? Sei lá, vou chamar de gama, certo? Θ e gama. Quem é que você vai obter? Aí depende, né? A gente vai calcular nesta fórmula aqui, né? Lembra quem é o cosseno de θ? O cosseno formado por esses dois vetores é U escalar V dividido por módulo de U vezes módulo de V. Tá bom? Quando a gente fizer essa conta, se a gente obter um valor positivo, né? Entre 0 e 1, na verdade, a gente obter um valor positivo, este ângulo está no primeiro quadrante. Lembra que o cosseno é positivo no primeiro quadrante, né? O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. No segundo e no terceiro ele é negativo. Então, se este cosseno for entre 0 e 1, ou seja, positivo, quer dizer que o ângulo está entre 0 e 90 graus. Se este cosseno for negativo, ou seja, menos 1 menor do que o cosseno de θ menor do que 0, se ele for negativo, quer dizer que o ângulo está aqui no segundo quadrante. Lembra que este ângulo a gente colocou como sendo entre 0 e 180 graus, né? Entre 0 e π. Então, ou vai estar aqui, se o cosseno for positivo, ou vai estar aqui no segundo quadrante, se o cosseno for negativo. Então, tem como você determinar. O menor ângulo, definido entre as duas retas, é o ângulo cujo cosseno é positivo. É um ângulo agudo. O maior ângulo é o ângulo cujo cosseno é negativo. É um ângulo maior do que 90 graus. Ok? Então, você faz as contas. Se você obter um cosseno positivo, você achou o menor ângulo entre as retas. Se você obter um cosseno negativo, você achou o maior ângulo entre as retas. Tá bom? E só você lembrar, a soma desses dois ângulos vão dar 180, né? Então vamos fazer as contas aqui, ó. Tem um exemplo, certo? Sim, nesses dois casos aqui, na verdade você não precisa nem fazer muita conta, né? Esse caso aqui a gente já sabe. Bem, aqui é bom fazer. Você faz a conta, produto escalar. Não precisa nem saber quem é o cosseno, basta você fazer o produto escalar. Se o produto escalar 1m1 com 1m2 der zero, você já conclui que as duas retas são perpendiculares. S perpendicular a R, né? Isso aqui implica isso. E esse caso aqui? Você vai ver que um vetor é um múltiplo do outro.
esse vetor 1m1 vai ser igual a um certo t vezes o vetor 1m2. Tá? Porque os vetores diretores são paralelos aqui no caso, né? Você vai perceber isso aqui. Se você já perceber isso aqui, você vai provar, já está provado que a R é paralela a S. Não precisa fazer muita conta, não. Tá? Então, por isso que esse aqui é o caso mais interessante. Então, vamos lá. Tem este exemplo aí. Determine o menor ângulo definido pelas retas y igual a 2x menos 2 e y igual a menos x mais 4. Então, quais são os vetores diretores aí dessas retas? Vetores diretores. Bom, o vetor diretor desta reta aqui, eu vou chamar de V, aliás, vou chamar de U, é igual a 1, 2, né? Veja, quem multiplica x aqui, que é a minha declividade, vale 2. Então é 1, 2. Esse vetor tem a mesma direção dessa reta. Já essa segunda reta aqui, o vetor que tem a mesma direção dela é o vetor que eu vou chamar de V, 1 e menos 1. A declividade dessa reta é menos 1, que é o que multiplica o x. Então, para a gente saber quem é esse ângulo, o que é que nós temos? O cosseno do ângulo entre os dois vetores é calculado da seguinte maneira, né? O V módulo de U módulo de V. Faça essa conta. Quem é o vetor U? O vetor U é 1, 2. Quem é o vetor V? 1 menos 1. Você faz o produto escalar de 1, 2 com 1 menos 1. Quem é o módulo de U? É só você lembrar. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas de U. Então é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Fica raiz de 5. Raiz de 5, né? Aqui é a mesma coisa. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 1 ao quadrado, que também é 1. Então fica 1 mais 1. Fica raiz de 2. Estou só aplicando a fórmula de módulo direto. Quanto é que dá isso aqui, então? Então, 1, 2 escalar 1 menos 1 vai ser 1 vezes 1, que é 1. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, fica 1 menos 2. Sobre raiz de 5 vezes raiz de 2, você pode escrever como sendo raiz de 10, certo? Raiz de 10. Quanto é que dá esse cosseno aí, portanto? Vou colocar aqui embaixo. 1 menos 2 dá menos 1, sobre raiz de 10. Ou se você preferir racionalizar, isso aqui é menos raiz de 10 sobre 10, né? Veja que este valor aqui é negativo. Como este cosseno é negativo, a gente achou o cosseno do maior ângulo entre as retas, né? Do maior ângulo. A gente achou o cosseno desse ângulo aqui, ó. Eu quero o menor, né? Determine o menor ângulo definido pelas retas. Mas é simples, né? O cosseno do maior ângulo é igual ao cosseno do menor. Só que a diferença é o seguinte, o cosseno do maior é negativo e o cosseno do menor é positivo. Logo, quem é o menor ângulo? O menor ângulo é tal que... O menor ângulo que eu vou chamar de θ. É tal que... Aqui o cosseno é negativo, então é o cosseno do maior. Se eu quiser o cosseno do menor, é só pegar o positivo. Eu chamei de θ já aqui, não foi? Em vez de botar θ aqui, bote gama, né? Estou chamando de gama o maior. Então, o menor, que eu estou chamando de θ, é tal que o cosseno de θ é este valor, mesma coisa, só que positivo. Então é raiz de 10 sobre 10. Positivo. Bom, como eu não sei quem é o cosseno disso aí, ou você usa a calculadora, ou você deixa assim mesmo, né? Então quem é θ? Assim. Aí eu aplico a função inversa. O θ é o arco cujo cosseno é raiz de 10 sobre 10. Você obtém esse ângulo aí. Você deixa desta forma, certo? Então é simples, tá bom? O ângulo entre duas retas, você pode definir como sendo o menor ângulo entre elas, né? Mas tem como você achar todos.
Tá bom? Se você conhece o maior, conhece o menor. Se conhece o menor, conhece o maior. Não tem problema. Para você descobrir quem é o ângulo, basta você determinar o ângulo entre os vetores diretores dessas retas. Ok, agora a gente vai falar um pouco sobre a equação da circunferência. No caso, as equações da circunferência ou do círculo, né? Porque as circunferências também terão as equações paramétricas e cartesianas, certo? A gente vai definir as duas aqui. Vai mostrar como é que a gente calcula as duas. Então, para isso, vamos considerar essa circunferência aqui, certo? Seja... Então, vamos pegar assim. Considere uma circunferência de raio, que eu vou chamar de R, certo? Com raio R e centro neste ponto C de coordenadas x0 e y0. Tá? Eu conheço as coordenadas do centro e o raio da circunferência. Bom, basta isso para determinar a circunferência, né? Se eu conhecer o centro e o raio, eu sei quem é a circunferência. Sejam, além desse ponto C e do raio, vamos considerar o ponto A, tá? De modo que as coordenadas de A sejam as seguintes: x0 mais r, y0, e B de coordenadas x0, y0 mais r. Bom, quem é o ponto A e quem é o ponto B? Bem, o ponto A é simplesmente eu pegar esse ponto C aqui, né, e transladar R unidades. Veja que o ponto A é um ponto da circunferência, né? Então, se eu somar essa coordenada x mais r, eu vou obter esse ponto aqui. E o ponto B, eu estou somando a coordenada y0 mais r aqui, tá? Então, este ângulo aqui mede 90 graus. O ângulo, veja que o vetor CB é normal, é perpendicular ao vetor CA, certo? Aí o seguinte, eu quero encontrar as equações paramétricas dessa circunferência. Vou pegar um parâmetro T aí qualquer. Considero um ponto P aqui na circunferência. P de coordenadas x, y. Aqui eu tenho este vetor, né? Ó. É o vetor CP. Então, se P de coordenadas x, y, quaisquer, pertence à circunferência, e T é o ângulo formado, vou pegar assim, T e θ, né? T e θ são os ângulos determinados pelos vetores, né? CA e CP, e CP e CB, né? CB e CP, respectivamente. O que é que nós temos, certo? Vamos lá. Vamos só explicar o que está acontecendo. Bom, peguei a circunferência. A circunferência tem centro C e raio R. Estou chamando de R minúsculo. As coordenadas do centro são x0 e y0. Peguei o ponto A, de modo que a coordenada x do ponto A é x0 mais r, ou seja, a coordenada x desse ponto é simplesmente a coordenada x0 do centro somado com o raio. Peguei o ponto B. Peguei simplesmente a coordenada y, 0 do centro, somei com o raio. x0 continua o mesmo. Então, A e B são pontos da circunferência. E o ângulo, né, formado por CA e CB, mede 90 graus. Ok? Aí o que é que eu faço? Pego um ponto aleatório na circunferência.
considere T este ângulo aqui, ó, formado pelos vetores CP e CA. Tá? CA e CP, o ângulo P. Θ é o ângulo definido por CB e CP. CB e CP. Então este ângulo aqui é o θ. Ó. Bom? E agora vamos trabalhar com isso aí. Vamos calcular quem seria o cosseno de T, né? Quem seria o cosseno do ângulo T? Cosseno de T é igual. Veja que o ângulo T ele é determinado pelos vetores CP e CA, né? Então vai ser CP, usando a forma de cosseno. Cosseno entre dois vetores. Cosseno do ângulo entre dois vetores, né? CP, CA, dividido por módulo de CP vezes o módulo de CA. Tá? O cosseno de T é o cosseno do ângulo definido pelos vetores CP e CA. Então aplica essa fórmula, né? CP escalar CA dividido pelo módulo de CP vezes o módulo de CA. Mas quem são os vetores CP e CA? Vamos fazer a conta, né? O vetor CP vai ser x menos x0 e y menos y0. Então o vetor CP ele tem coordenadas x menos x0 e y menos y0. Escalar com CA. Então quem é o vetor CA? Pega as coordenadas de A, subtrai as de C, né? Então, x0 mais r menos x0 dá só o r, né? A primeira coordenada do vetor CA é r. A segunda coordenada do vetor CA vai ser y0 menos y0, que dá 0. Então, é r0. Agora aqui, o módulo de CP e o módulo de CA. Veja que tanto CP quanto CA são raios da circunferência, né? O módulo de CA e CP dá o raio da circunferência. Qual? Daqui para cá essa distância é o raio, daqui para cá essa distância é o raio. Porque tanto A quanto P são pontos da circunferência. Então o módulo de CP é o raio, o módulo de CA é o raio. Aí você obtém esta equação aí, ó. X menos x0 vezes r. Então fica r que multiplica x menos x0. Y menos y0 vezes 0 dá 0, né? Então fica isso aqui mais 0, é só isso aqui mesmo. Dividido por r ao quadrado. Daí, a gente tira o seguinte, que cosseno de t é igual a x menos x0 sobre r. Aí você isola o x, né? Lembra que eu quero saber quem é o valor de x e de y. Estou querendo saber quem é o P da circunferência. Então, isolando o x aqui, você obtém o seguinte, que x é igual a x0 mais r vezes o cosseno de t. Tá? T é o parâmetro. Aí você já tem uma equação paramétrica. x0, ou seja, a coordenada x do centro mais r vezes o cosseno de t. Isso dá o valor de x do ponto P. E para achar o valor de y? A gente procede de maneira análoga, só que agora a gente vai calcular o cosseno de θ. Tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que notar é o seguinte. Note que cosseno de θ é igual ao seno de t, certo? Então veja o seguinte. Nesse desenho aqui que eu fiz, tá simples, né? Por quê? Porque do jeito que eu fiz aqui, ó, o t mais o θ dá 90 graus, concorda? Então, se o t mais o θ dá 90 graus, o θ, na verdade, quem é o θ? O θ vai ser igual a 90 graus, que é π sobre 2, menos o t. Né? Aí você pode aplicar a forma do cosseno da soma aí. Okay? Como é que fica, então? O cosseno da soma de dois arcos é o seguinte, é o cosseno
de π sobre 2 vezes o cosseno de menos t, menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de menos t. Essa é a fórmula, né? Cosseno da soma é o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro vezes o seno do segundo. Acho que vocês viram isso lá no ensino médio. Aí você faz essa conta. O cosseno de π sobre 2 dá quanto? O cosseno de π sobre 2 é zero. Portanto, esse termo aqui vai se anular, né? O seno de π sobre 2 é 1. Então fica menos 1 vezes o seno de menos t. Mas o seno é uma função ímpar, né? Então seno de menos t é menos o seno de t. Com esse menos aqui dá mais. Então fica seno de t. Tá? O cosseno de t é igual ao seno de t. Eu fiz só para o caso aqui, né? Que o P está aqui no primeiro quadrante. Tá aqui entre. O ponto P está entre os pontos A e B. Mas se você colocar o ponto P em qualquer outro lugar aqui, fizer as adequações, você vai chegar no mesmo resultado, que o cosseno de θ é igual ao seno de t, certo? Então a primeira coisa que você tem que notar é isso. Então daí fica fácil. Vamos lá. Assim, o seno de t, que é igual ao cosseno de θ, vai ser igual a quem? O cosseno de θ é o cosseno do ângulo formado pelos vetores CB e CP, né? Aí eu uso a fórmula novamente. Isso aqui é CB escalar CP dividido por módulo de CB vezes o módulo de CP. Então, quem é o vetor CB? Vamos ver aqui. Pega as coordenadas de B, subtrai as de C. CB vai ser x0 menos x0, que dá 0. y0 mais r menos y0 dá só r, né? Então, CB tem coordenadas 0r. E CP? Pega as coordenadas de P, subtrai as de C. x menos x0 e y menos y0. E novamente, né? Quem é o módulo de CB e o módulo de CP? O módulo de CB é o raio. O módulo de CP também é o raio. P e B pertencem à circunferência. Então a distância do centro até P é o raio, a distância do centro até B é o raio. Então aqui dá RR, ou seja, R ao quadrado. Aí você faz essa conta novamente. O que é que você obtém? Este produto escalar vai ser 0 vezes x0 menos... Desculpa, 0 vezes x menos x0, que dá 0. R vezes aquilo ali. Então fica R que multiplica y menos y0 e eu divido tudo por R ao quadrado. Daí você obtém o quê? R ao quadrado, R por R ao quadrado vai ficar só o R no denominador. Y menos y0 sobre R. Logo, y menos y0 sobre R igual a seno de t. Isola o y, né? Quero descobrir quem é o y. Então, y vai ser igual a R vezes seno de t mais y0. Então, y0. E você tem a segunda equação paramétrica. E esse t aí é qualquer número real, certo? Então, sempre que você conhecer o centro de uma circunferência e o raio dela, você sabe as equações paramétricas. X vai ser igual à coordenada x do centro, mais o raio vezes o cosseno do parâmetro t. O y vai ser a coordenada y do centro, mais o raio vezes o seno do parâmetro t. Tá? Em outras palavras, pode escrever da seguinte maneira, né? PXY pertence à circunferência
se P tem essas coordenadas aqui, ó, x0 mais R cosseno de t, y0 mais R vezes o seno de t. As equações paramétricas da circunferência. Vou até escrever aqui, né? Essas equações aqui são as equações paramétricas. A circunferência. Isso aqui, ó, para todo t, certo? T real. Por exemplo, calcule, determine as equações paramétricas da circunferência de centro C de coordenadas 1, 3 e raio R igual a 2. Solução. Então vamos lá. A gente sabe o seguinte: as equações são x igual a x0 mais R cosseno de t e y igual a y0 mais R vezes o seno de t. O que é que isso aqui vai implicar? O x vai ser igual. Quem faz o papel do x0 aqui é o 1, né? Isso aqui é o meu x0. O y0 é o 3. Então vai ser 1 mais o raio vezes o cosseno de t. O raio é 2. 2 vezes o cosseno de t. E y. y0, que é 3, né? Mais 2 vezes o seno de t. E você tem as equações paramétricas. Simples, ok? Bom, para a gente obter a equação cartesiana, como é que a gente faz? Lembra que quando a gente obteve a equação cartesiana da reta, a gente eliminou o parâmetro t, né? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai eliminar o parâmetro t e escrever uma equação que relacione x e y. Como é que eu faço para eliminar o parâmetro t aqui? Ó? Bom, então é o seguinte. Se temos as equações, né? x igual a x0 mais R cosseno de t, y igual a y0 mais R seno de t, então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever da seguinte maneira: x menos x0 é igual a R cosseno de t. E y menos y0 é igual a R vezes o seno de t. Nenhum mistério, né? Só passei esse x0 para o primeiro membro e esse y0 para o primeiro membro. O que eu faço agora? Elevo ao quadrado. Elevando estas igualdades ao quadrado, e somando-as, o que é que nós obtemos? Vamos fazer essa conta? Eu vou elevar esse pedaço aqui ao quadrado. Vai ficar x menos x0 ao quadrado é igual a R cosseno de t ao quadrado. Vou elevar isso aqui ao quadrado.
y menos y0 ao quadrado é igual r seno de t ao quadrado. Vou somar as duas equações. Isso aqui vai implicar o seguinte: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado vai ser igual a isso mais isso. Vou escrever direto. R cosseno de t ao quadrado dá r ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de t, né? R vezes o seno de t ao quadrado dá r seno ao quadrado de t. É para melhorar esse pedaço aqui, o que eu faço? Eu coloco o r ao quadrado em evidência. Isso aqui é r ao quadrado que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de t. Tá? Veja que aqui eu tenho identidadezinha trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de t é sempre igual a 1. Então fica r ao quadrado vezes 1, que é o r ao quadrado, né? Aí a gente obtém a equação paramétrica. Desculpa, daí a gente obtém a equação cartesiana, né? Circunferência. Logo, como é que fica a equação cartesiana? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Simples, né? Essa aqui é a equação cartesiana da reta. Nesse exemplo aqui, como é que eu faria? No exemplo anterior, obtemos, né? O meu x0, veja que o centro tinha coordenadas 1 e 3. Então, x0 aqui vai ser 1, y0 vai ser 3. E o raio, 2. Então, só é substituir direto. A equação vai ser x menos x0, que é 1, ao quadrado, mais y menos y0, que é 3, né? Y menos 3 ao quadrado. Isso tem que ser igual ao raio ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. E esta é a equação cartesiana desta reta aqui. Desculpa, desta circunferência aqui. Tá? Então é bem simples. Se você conhece o centro e o raio, você conhece a equação paramétrica, as equações paramétricas e a equação cartesiana da reta, beleza? Eu vou só dar mais alguns exemplos relacionados com a equação de circunferência e daí a gente encerra o capítulo, tá? Encerra o capítulo 2, portanto vocês vão poder fazer aí todos os exercícios que vocês conseguirem, podem estudar e todas as dúvidas a gente já vai poder tirar antes da prova, né? Então a prova vai ser só até aí, até o final do capítulo 2, que é essa parte da equação de circunferência, ok? Vamos ver esse exemplo aqui, tá? Até então, a gente tinha visto exemplos em que a gente conhecia os valores das coordenadas do centro da circunferência e o valor do raio da circunferência, né? Neste exemplo aqui, eu não tenho quem é o raio, nem quem são as coordenadas do centro, tá? Escreva as equações cartesianas e paramétricas da circunferência que passa pelos pontos A de coordenadas 1, 1, B de coordenadas 1, menos 2 e C de coordenadas 2, 3, certo? Na verdade, o que ele dá são 3 pontos que pertencem à circunferência, tá? Eu vou até fazer o desenho aqui para ficar melhor para vocês, certo? Como é que seria aqui? Vamos tentar fazer mais ou menos uma escala aqui. Então, 1, 2, 1, 2, 3, menos 1, menos 2. Quais são os pontos? O ponto A é o ponto coordenadas 1, 1. Seria este ponto. Ponto B, coordenadas 1, menos 2. Seria
este ponto aqui. E o ponto C tem coordenadas 2, 3. Não vai dar para fazer o desenho aqui, porque é uma circunferência bem grande, né? Mas, quer dizer, acho que dá, né? Seria essa circunferência aqui, ó. Estão vendo aí? Vou tentar fazer aqui. Tá? Seria mais ou menos essa circunferência. Aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B, e aqui eu tenho o ponto C. Então eu tenho que achar quem é o centro, quem é o raio. Então nesse caso aqui, quem eu desconheço são x0, y0 e r. Eu tenho que montar aí um sistema de equações para descobrir quem é x0, y0 e r, ok? Então como é que seria a equação do círculo? Nós temos isso aqui, ó. Nós temos que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. A gente já sabe disso aqui, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu sei também que os pontos A, B e C pertencem à circunferência. Se A, B e C pertencem à circunferência, quando eu substituir aqui, por exemplo, x por 1 e y por 1, essa equação terá que ser verificada. Da mesma forma, substituir os valores de B aqui, essa equação tem que ser verificada, e os de C também. Então, o que é que a gente vai ter aqui além disso? Ademais, vamos lá, vamos substituir. Quando eu substituo A, né, x igual a 1, y igual a 1. Veja que agora, quem eu quero descobrir é x0 e y0. Não é x e y. X e y eu tenho 3 pontos aqui, né? Então, quando eu faço a substituição das coordenadas de A aqui, o que é que eu vou obter? 1 menos x0 ao quadrado mais 1 menos y0 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Quando eu substituo as coordenadas de B aqui na equação, ela também tem que ser satisfeita, pois B está na circunferência. Como é que fica? X vai ser 1, y vai ser menos 2. Então vai ficar 1 menos x0 ao quadrado mais menos 2 menos y0 ao quadrado igual a raio ao quadrado. Por fim, quando eu substituo os valores das coordenadas de C aqui na equação, o que é que eu obtenho? 2 menos x0 ao quadrado mais 3 menos y0 ao quadrado. Todos têm que ser igual a raio ao quadrado. Então veja, eu tenho 3 equações, né? Tem um sistema com 3 equações e também tenho 3 incógnitas, que são x0, y0 e r. Dá para resolver, ok? Dá para resolver esse sistema aí. Vamos tentar resolver? Bom, uma coisa que eu estou vendo aqui logo de cara é o seguinte, que esse termo e esse são iguais, né? 1 mais x0, aliás, 1 menos x0 ao quadrado, 1 menos x0 ao quadrado. Eu posso simplesmente subtrair a primeira e a segunda equação, né? Pegar a primeira equação menos a segunda. Então, vamos fazer assim. Vamos dizer que essa aqui é a equação I, essa aqui é a equação 2i e esta aqui é a equação 3i. Então, vamos fazer I menos 2i, certo? O que é que nós obtemos? O que é que eu vou cancelar aqui? Eu vou cancelar este termo, né? Vou cancelar r ao quadrado com r ao quadrado. Vai sobrar só este e este. Ok? Então já descubro quem é o y0. Como é que vai ficar então? Vai ficar 1 menos y0 ao quadrado menos este valor aqui ao quadrado, né? Menos 2 menos y0 ao quadrado igual r ao quadrado menos r ao quadrado dá zero. Tá? Estou subtraindo termo a termo. Quando eu faço esse menos esse, dá zero. Aí faz esse menos esse, r ao quadrado menos r ao quadrado dá zero. E aí, vamos desenvolver e achar quem é o y0 aí. Então vamos fazer essa conta. Como é que fica aqui? Vou desenvolver esse quadrado da diferença. Dá o quadrado primeiro,
que é 1 ao quadrado, que dá 1 mesmo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2y0, mais o quadrado do segundo, y0 ao quadrado. Vamos fazer agora esta conta aqui. Perceba o seguinte, quando eu faço menos 2 menos y0 ao quadrado, é a mesma coisa que menos 2 mais y0, tudo ao quadrado, né? Eu posso colocar o menos em evidência. Então perceba que se eu colocar menos este valor ou este valor ao quadrado, vai dar a mesma coisa, né? 2 mais y0 ao quadrado. Porque tanto faz. X menos x ao quadrado, quando eu levo ao quadrado, dá sempre positivo, né? Sempre não negativo, na verdade. Então, fazer essa conta aqui é mesmo que fazer essa aqui, tá? Então, como é que vai ficar aqui? Menos, aqui vai ser o quadrado do primeiro, que é 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai dar 4y0. Mais o quadrado do segundo é y0 ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 0. Aí daí você já isola quem é o y. Aliás, quem é o y0. Veja que este y0 ao quadrado com este aqui vai anular, né? Porque eu tenho um menos aqui. Então, menos com mais dá menos. Esse valor ao quadrado menos esse vai dar 0. Menos 2y0. Aqui vai ficar menos 4y0, né? Dá menos 6y0. Aqui vai ficar 1 menos 4, né? 1 menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Igual a 0. Daí você tira quem é o y0. y0 vai ser igual a... passo 3 para lá e divido por menos 6. Vai ficar menos 1 meio. Quando você fizer as contas, né? Dá 3 sobre menos 6, que é menos 1 meio. Este é o valor de y0. Aí você parte para outra equação, outra combinação de equações aí, para achar quem é o x0 e quem é o r, né? Pronto, para achar quem é o x0, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia substituir o valor de y0, né? Em qualquer uma dessas equações. Por exemplo, nessa daqui e nesta. E fazer a diferença novamente, tá bom? Aí você obtém x0. Ó. Substituindo estes valores em este valor, na verdade, né? Este valor de y0 em 1 e em 3, o que é que nós vamos obter? Tem-se. Vou obter duas equações. A primeira vai ficar assim, né? 1 menos x0 ao quadrado mais 1 menos y0. y0 é menos 1 meio. Então fica 1 menos menos 1 meio, que dá 1 mais 1 meio, né? 1 mais 1 meio dá 3 meios. Então fica 3 meios ao quadrado. Ok? A terceira equação vai ficar o quê? Igual a r ao quadrado. A terceira equação vai ficar 2 menos x0 ao quadrado mais 3 menos y0. Quem é o y0? É menos 1 meio, então fica 3 menos menos 1 meio. Menos com menos dá mais, então fica 3 mais 1 meio. 3 mais 1 meio dá 7 meios, certo? Você faz essa conta aí, dá 7 meios ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Pronto. Se você fizer a diferença novamente, né? Fizer esta menos esta, por exemplo, você vai eliminar novamente o r e vai obter o x0. Tá? Subtraindo, né? Subtraindo. O que é que nós obtemos? Vai ficar 1 menos x0 ao quadrado mais 2 menos x0 ao quadrado. Opa, desculpa, menos, né? Estou subtraindo.
Esse valor aqui é 9 quartos, né? 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Isso aqui menos 49 sobre 4, né? 7 ao quadrado é 49, 2 ao quadrado é 4. E r menos r ao quadrado menos r ao quadrado dá 0. Certo? Estou fazendo esta equação menos esta. Então vai ficar este valor menos este menos este, r menos r dá 0. Aí, ó, como é que fica isso aqui? Vamos desenvolver os quadrados. Aqui vai ficar, o quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2x0, mais x0 ao quadrado, menos. Aqui, o quadrado do primeiro é 4. 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ser 2 vezes 2, 4, vezes x0, mais o quadrado de x0. No caso aqui é menos, né? Que é o quadrado da diferença. Então é o quadrado do primeiro, 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4x0. Mais o quadrado do segundo fica x0 ao quadrado. Bem, 9 quartos menos 49 quartos dá 40 quartos, né? Negativo. Menos 40 quartos. Então menos 40 quartos é menos 10, fazendo a conta direta. Concorda? Menos 40 quartos que dá menos 10. Aqui como é que vai ficar? Novamente, esse x0 ao quadrado vai cancelar com esse, ó, porque tem um menos aqui. Ó. x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado dá 0. Menos 2x0. Agora aqui vai dar menos com menos, mais 4x0, né? Então 4x0 menos 2x0 dá 2x0 positivo. Tá? Aí 1 menos 4 dá menos 3. Isso vai ser igual a 10. Quando eu passo esse menos 10 para o segundo membro, ele vai positivo. Portanto, daqui a gente tira o valor de x0. Quem é que vai ser x0? x0 vai ser 13 sobre 2, né? 13 meios. 13 meios. Agora só falta achar quem é o r. Mas para achar o r é fácil. Só é substituir qualquer uma das equações. Certo? Então aqui eu tenho o valor para y0. Aqui eu tenho o valor para x0. Só falta o de r. Por fim, né? Vamos substituir na primeira mesmo? Substituindo os valores na primeira equação. Ficar 1 menos x0, que é 13 sobre 2, ao quadrado, mais 1 menos y0. y0 é menos 1 meio, então fica 1 mais 1 meio, que dá 3 meios, né? Vou colocar aqui, 1 mais 1 meio, ao quadrado. Isso tem que ser igual a r ao quadrado. Estou substituindo os valores de x0 e y0 na primeira equação para poder achar o valor de r. Aqui é fácil, né? Aqui eu vou obter 1 menos 13 meios vai ser 2 menos 13 dá menos 11 meios ao quadrado, né? Menos 11 meios ao quadrado dá 121 quartos. 11 ao quadrado é 121, 2 ao quadrado é 4. Aqui vai ser 1 meio mais 1 dá 3 meios, 3 meios ao quadrado dá 9 quartos, né? Isso é igual ao raio ao quadrado. E aí? Isso aqui dá quanto? Bom, 121 mais 9 dá 130, né? Então fica 130 quartos. Dá para simplificar já, né? Ó, 121 com 9 dá 130 quartos. Eu posso dividir tudo por 2. Se eu dividir tudo por 2, vai ficar 65 meios, né? 65 meios. Portanto, r ao quadrado vai ser igual a 65 meios. Daí a gente tira que o r vai ser igual a raiz de 65 meios. Né? Raiz de 65 meios. E agora você tem todos os valores que você precisa. Tem a coordenada x do centro, tem a coordenada y do centro e tem o valor do raio. Tá aí. Então, quais são as equações? Vai ser
x menos x0. x0 é 3,5. Então, x menos 3,5 ao quadrado. Mais y menos y0. y0 é menos o meio. Então, fica y mais o meio, né? Menos o meio dá mais o meio ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 65 meios. Esta é a equação cartesiana. Equações paramétricas. Equações paramétricas. Vamos lá. A gente sabe o seguinte, que o x tem que ser igual a x0 mais r cosseno de t. Já o y é igual a y0 mais r vezes o seno de t. Daí a gente tira o seguinte, quem é que vai ser meu x? Vai ser igual a x0, que é 13,5, mais o raio, que é raiz de 65 sobre 2, vezes t. O y vai ser igual a y0, que eu apaguei, mas era menos o meio, né? Mais o raio, raiz quadrada de 65 meios. Opa, aqui, desculpa, né? Cosseno de t. E aqui é o seno de t. Seno de t. Ok? Então, caso você não conheça o centro e o raio da circunferência, mas você conheça 3 pontos pertencentes à circunferência, tem como você fazer essa conta aí, resolvendo essas equações, para achar as equações paramétricas e a equação cartesiana. Tá? Pergunta: se em vez de ter dado 3 pontos, eu tivesse dado só 2, teria como? Bem, não teria como achar a equação da circunferência, né? A gente sabe que, dados 2 pontos, tem uma única reta que passa por eles. Então, 2 pontos definem a única reta. Quando a gente estava fazendo a equação de reta, com 2 pontos a gente conseguia determinar quais eram as equações, tanto a cartesiana quanto a paramétrica, quanto as paramétricas. No caso da circunferência, não. Tá? A circunferência eu preciso de pelo menos 3 pontos. Por quê? Veja, na equação de uma reta, eu tinha assim, né? Era m igual a... Desculpa. Eu tinha assim, y igual a mx mais k. Então, se eu tivesse 2 pontos, eu poderia substituir aqui e montar um sistema com 2 equações, né? Então, supor que eu conhecesse os pontos x1, y1 e conhecesse os pontos x2 e y2. Você tem um sistema com 2 equações e 2 incógnitas. As incógnitas aqui, no caso, seriam m e k, né? Se você tem 2 equações e 2 incógnitas, tem como resolver. Agora, se você tem 3 incógnitas, que seria o caso aqui, ó, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Se eu conhecer só os valores de x e de y, eu tenho que descobrir x0, y0 e r. Então, tem 3 incógnitas. Com apenas 2 equações, não tem como resolver. Então, eu preciso de 3 pontos para montar 3 equações. Aí eu consigo resolver esse sistema. Beleza? E um exemplo é esse aí que a gente acabou de fazer. Ok. Bom, vamos ver mais esse exemplo aqui no caso, certo? Então, descreva a trajetória de uma partícula animada de um movimento tal que, no instante t, ela se encontra neste ponto aqui do plano. Então, para cada t, eu associo um ponto x, y, né? O x vai ser igual a 2 cosseno de 3t e o y vai ser igual a 2 seno de 3t. Ele quer que você descreva essa trajetória aí. Eu vou escrever a trajetória, vou descrever, na verdade, né, a trajetória e vou fazer alguns comentários a respeito dessa equação aí, dessa igualdade, certo? Veja que não é exatamente uma equação da circunferência, como a gente já viu, mas é quase, né? Lembra, as equações da circunferência eram x0 mais r
cosseno de t, y0 mais r, seno de t. Qual é a única diferença aqui? Veja, aqui eu teria x0 igual a 0, y0 igual a 0. O r seria 2, né? A única bronca é esse 3 aí multiplicando o t, que aqui não aparece. Mas se você fizer uma mudança de variável, ele vai aparecer, né? Faça S igual a 3t. Se o S é igual a 3t, o que é que nós obtemos? X, y vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 3t, que é S. Cosseno de S. 2 vezes o seno de 3t, que eu estou chamando de S. Agora veja se não está mais ou menos ali, naquele formato, né? Ou seja, qual é a trajetória? A trajetória é uma circunferência. Qual é o centro da circunferência? O centro da circunferência é 0, 0, é a origem, né? Circunferência de centro C, 0, 0, né? Isso aqui é, veja que isso aqui é 0 mais 2 cosseno de S. Então x0 é 0. Isso aqui é 0 mais 2 vezes o seno de S. Então o y0 é 0. Quem é o raio? E raio é R igual a 2, né? Que é o único que multiplica aqui o cosseno e o seno. O raio vale 2. Então esta é a trajetória. O que vale a pena comentar em relação a este 3 aí? Veja que como S igual a 3t, no instante t igual a 1, tá? O S vale 3, né, por exemplo. Quando o t vale 1, o S vale 3. Quando o t vale 2, o S vale 6, né? E assim por diante. Ou seja, a cada instante t, o ângulo percorrido aqui pela partícula, né, vale 3t. A cada t, eu percorro 3t aqui. Então, neste movimento, esse 3 representa a velocidade angular da partícula, certo? Tá? A cada segundo, eu percorro 3t aqui. E vai, certo? Caso segundo, eu estou dizendo segundo, mas essa unidade de tempo pode ser qualquer coisa, né? Segundo, minuto, horas, eu não especifiquei aqui o que era. Então, a cada unidade de tempo, este ângulo aqui é 3 unidades de tempo. Isso em radiano, ok? Então, a velocidade angular da partícula aí é 3. Se você já estudou, se você já está estudando derivada, não sei se você está estudando derivada, estudando que a derivada da posição dá a velocidade. Então, se eu derivar essa função aqui, eu vou obter exatamente a velocidade. Tá? Então, o que seria a velocidade? Eu vou colocar aqui, certo? Velocidade. Vou colocar direto, não sei se vocês vão saber, mas é v de t vai ser igual. A velocidade no instante t vai ser, no caso, olhando para esta equação aqui, para estas equações aqui. Vai ser 6 menos 6, a derivada do cosseno é o seno, né? Menos seno, então fica menos 6 seno de 3t. E aqui fica 6 cosseno de 3t. Este é o vetor que representa a velocidade em cada instante t, certo? Então, basicamente, você tem o seguinte. Está aqui a partícula. Qual a trajetória? É o círculo centrado na origem de raio 2. Então, 1, 2. Círculo centrado na origem de raio 2. Então a partícula está descrevendo esse movimento aqui. Ó. Conforme t cresce, ela vai aqui percorrendo esse círculo. Okay? Lembra, a velocidade é este vetor aqui. A velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Por exemplo, se a partícula está aqui neste ponto, a velocidade está aqui,
Desculpa, a posição está aqui, certo? A velocidade vai ser este vetor aqui, ó. E em qualquer instante, t, o v é sempre normal à posição. Isso é uma característica do movimento circular. A velocidade aqui, ó, tangencial, ela é sempre normal à posição, ok? O vetor posição. Você tem como mostrar isso. Vou colocar aqui embaixo, certo? Note que, vou chamar esse vetor aqui de posição, P de t, certo? P de t. Note que o vetor P de t é normal à velocidade, né? A v de t. Como é que eu mostro isso? Só calcular o produto escalar, né? De fato, quando eu faço o produto escalar de P por V, o que é que eu obtenho? P de t escalar V de t é quem? É 2 cosseno de 3t duas vezes seno de 3t vezes menos 6 seno de 3t 6 cosseno de 3t. Quando você faz esse produto escalar, o que é que você obtém? Ó, vai ser esta coordenada vezes esta, né? Então, 2 cosseno de 3t vezes menos 6 seno de 3t. Isso vai dar menos 12 cosseno de 3t seno de 3t, né? Agora vamos multiplicar essa coordenada por esta. 2 vezes o seno de 3t, 6 vezes cosseno de 3t. Mais 2 vezes 6, 12 cosseno de 3t vezes o seno de 3t. Que de fato dá zero, né? Para qualquer t, que é normal a t, isso aqui, ó, para todo t, certo? Qualquer instante t. Então, quando você estiver estudando movimento circular, alguma coisa desse tipo, você vai lembrar dessa aula aqui, certo? A velocidade, né, da partícula é sempre normal à posição, quando é um movimento circular, ok? Depois vocês vão aprender como é que calcula a derivada e vão entender que a velocidade é a derivada da posição, certo? Quando você deriva isso aqui, você obtém exatamente isto. Tá? Beleza, então. Com isso a gente encerra o capítulo, tá? Estudem bastante, façam os exercícios e as dúvidas a gente tira aí na próxima semana. Vamos tentar marcar uma aula aí ao vivo próxima semana para tirar as dúvidas de vocês, certo? Qualquer coisa é só falar. Até a próxima.